março, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. Luana. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 25 ao 27. Vamos lá. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos mal nenhum. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando. Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram para trás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudação para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que tivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos empregados: vá na frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens até o amanhecer. Antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá,
como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixarei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento e, acompanhada por seus 5 empregados, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Aionã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Capítulo 26. Outra vez Davi deixa de matar Saul. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, em frente de Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. E imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao Eteu, a Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento com sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: Esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: Você é homem ou não é?
Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia, se lhe for feita uma oferta. Mas, se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor, Deus, para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Por que o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim, como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho, tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 27. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Aionã e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Depois, Davi disse a Aquis: Se você, meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela, não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziglag. Por isso, até hoje, Ziglag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gade, e Aquis lhe perguntava: Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gade e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Continuamos aí na saga de Saul insistindo em perseguir a Davi. Parece que os anos não fizeram ele mudar de opinião sobre si mesmo, né? Na realidade, quanto mais ele envelhecia, mais dura ficava a serviço. Dura serviço ele tinha. E eu fico impressionada com a posição de Davi. Mais uma vez eu vou enfatizar isso. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui desses 3 capítulos que a gente leu, mas dando a continuidade naquilo que a gente já falou anteriormente, eu acho muito importante a gente ressaltar essa posição de Davi, porque Davi, ele deixava claro que ele acreditava que o Senhor iria fazer justiça nessa situação. Mas enquanto Deus não fazia justiça, no caso de matar Saul, porque essa seria a recompensa de Saul, a colheita de Saul, não é verdade? Davi, ele tomou todas as precauções. Ele saiu de Israel,
ele foi para a terra dos filisteus, e aí se cumpre, né, o que a palavra de Deus diz, que quando a gente obedece ao Senhor, o Senhor faz com que a gente tenha paz até com os nossos inimigos. Uma coisa que eu marquei aqui no capítulo 27, que você acabou de ler, o versículo 3, e Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate. Sabe o que é Gate? Gate é a cidade de onde veio Golias. Golias de Gate. Ou seja, ele matou o gigante Golias, que era natural de Gate, mas mesmo assim, quando fugiu, encontrou abrigo na cidade do inimigo que ele matou. Porque ele tinha paz com Deus, então o inimigo fez com que ele tivesse também paz com seus inimigos, porque Deus também estava tratando o coração de Saul. Aí sabe o que eu imagino aqui? Porque foram muitos anos que Davi passou fugindo. Só na cidade de Gate ficou 4 anos. Então foram muitos anos. Por que Deus não trabalhou imediatamente no sentido de tratar o coração de Saul? Por que se prolonga, se prorroga por tanto tempo? O que você acha? Eu acho que Deus estava trabalhando também a fidelidade de Davi. E dando uma oportunidade para Saul. Eu, assim, no modo mais claro de ver, eu penso que Davi cresceu muito ao ver como Deus o livrava de Saul, entendeu? Sim. E também ao ver as possibilidades que ele tinha de matar Saul e ele não matou. Então ele cresceu, ele se agigantou por dentro, enquanto Saul, ao envelhecer, como você disse no começo, ele quanto mais velho ele ficava, menos tinha possibilidade de mudar. Ou seja, quanto mais velho ele ficava, menos ele acreditava em si mesmo. Naquele que a gente falou, acho que ontem ou anteontem, sobre a baixa estima de Saul. Eu acredito que esse tempo também denota a misericórdia de Deus, o tempo que Deus esperou para que Saul mudasse, para que Saul se convertesse. E aí a gente aponta essa palavra, né, na direção das nossas vidas. Quantos de nós não somos hoje o resultado da misericórdia de Deus quando nós estivemos arredios da presença dEle, quando nós estivemos rebeldes da presença dEle, quando nós nos desviamos da presença dEle, e a misericórdia dEle nos poupou naquele tempo para que hoje nós pudéssemos estar fazendo, vivendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas também existem aquelas pessoas que, ainda que estejam vivendo a misericórdia de Deus, continuam mantendo o mesmo comportamento rebelde. Então a palavra ela vem com a seguinte aplicação: a pessoa está fazendo tudo errado e parece que Deus não intervém para mudar aquela situação. A pessoa continua fazendo tudo errado e nada acontece. A pessoa precisa parar e pensar: nada aconteceu porque a misericórdia de Deus ainda está sobre a minha vida. Aí a decisão é da pessoa, né, de terminar com Exatamente. Saul, porque Saul, o fim dele é trágico. E o próprio Davi profetizou no versículo 10 do capítulo 26, tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. Ou seja, Davi está falando uma hora, a vingança sempre será do Senhor. A vingança do Senhor vai alcançá-lo. Então que todos nós possamos entender que quando a gente está fazendo alguma coisa errada e os dias se prolongam sem acontecer nada, é Deus dizendo: eu estou te dando tempo para que você mude. Muita gente pensa: eu nem vou na igreja, mas não, eu estou prosperando, olha minha vida, olha minha casa, olha minha família, olha saúde, tudo. A pessoa pensa: tá tudo bem, se eu for para a igreja já vai ficar ruim, né? Ou se eu for servir a Deus como eu tenho que servir, seja como for, vai ficar ruim. Mas a verdade é que a misericórdia de Deus está manifesta na vida da pessoa, como Deus fez com Saul, né? Que parecia que estava tudo bem, né? Mas o final sempre é trágico, né? Quando a gente não vive para Deus da maneira que a gente precisa viver na obediência. Eu vou só pontuar que você falou 4 anos, ele morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Versículo 1 ano e 4 meses, é verdade, é verdade. Agora aqui no capítulo 8, capítulo 28? No capítulo 27, versículo 8, diz assim: Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas. Este povo que vivia naquela região há muito tempo, está dizendo, são povos ali de Gate ou eles fazem parte da galera de Gate? Eram outros povos, eram povos vizinhos, Então não estavam sob a proteção de Gate, alguma coisa assim, porque ele atacava e matava todos os homens e mulheres, né? Sim. Aqui está falando que depois que Davi voltava, ele sempre perguntava. E aí ele dizia que tinha
Atacado o sul da Judá. O sul de Judá, ou seja, ele tinha atacado Jeremel. o povo de Deus, mas na realidade ele não se voltou contra o seu povo, ele se voltou contra os inimigos do povo de Deus. Que era essa galera aqui, né? Exatamente. Os amalequitas, os discípulos, Ah, os eu israelitas, que seriam, no caso, aquele povo que fazia parte da região dos cananeus. Então Davi nunca foi para atacar o povo dele, mesmo Saul indo contra ele, ele nunca foi para atacar Saul. Ele atacava os inimigos de Saul. Entendeu? Olha isso, que no caso é o inimigo do povo de Deus, né? Inimigo do povo Porque de na Deus. verdade Saul estava ali, mas o povo era de Deus. Exatamente. O próprio Saul era de Deus. Exato. Amém. Que a gente possa colocar essa palavra em prática na nossa vida, averiguando tudo aquilo que nós precisamos acerca de nós mesmos e entendendo que se Deus não está fazendo nada, é porque Ele está nos dando tempo para arrependimento. Que a gente possa se arrepender no tempo certo para viver a plenitude do que Deus sempre na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Capítulo 28 de 1 Samuel. E começando o mês de abril. É verdade! Vai ter novidade lá. Deus te abençoe. Deus abençoe.